Boa noite a todos. Que a paz de Deus seja conosco hoje e sempre. Agradeço o convite da Thaís, agradeço as palavras. Queria ser tudo isso que ela fala de mim mesmo. Um dia eu serei tudo isso. O nosso tema hoje, então, é, afinal, o que é o movimento espírita? É um tema muito importante para todos nós, seja para os que já se encontram trabalhando no movimento espírita ou para os que se aproximam da doutrina e querem conhecer um pouco mais a doutrina espírita. Nós trouxemos alguns slides que vão aqui nos guiar nas informações e nós sempre começamos pelo começo. Afinal, para conhecermos o movimento espírita, o que é o espiritismo propriamente dito? Então vamos lá para o começo, vamos lá para a Europa, para o século XIX, onde houve essa fenomenologia. O que é isso, Houve muitos fenômenos na Europa, principalmente na Europa, mas também houve nos Estados Unidos, e houve desde sempre, mas somente no século XIX que houve interesse por estudiosos para estudá-los. Esses fenômenos diziam respeito a barulhos diferentes, mesas girantes, movimentação de objetos. Havia toda uma ocorrências que não se tinha uma explicação sobre exatamente o que era. Assim começa, então, um estudo. Então, nós colocamos da curiosidade à seriedade. Mas depois de um certo tempo, Kardec fala que era muito comum nos costumes da França naquela época eles cansarem da moda. Então, eles cansaram da mesa girantes, mas elas despertaram uma seriedade nos estudos. E houve muitos estudiosos, mas um se destacou, que foi o nosso Allan Kardec, que ainda não era Kardec, ele tinha o nome de batismo, que é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse é o nome dele. Só que ele começou a estudar, Kardec, ele teve uma carreira vinculada ao magistério, e ele já estava com um pouco mais de 50 anos de idade, ele nasceu na cidade de Lyon, lá no sul da França, e ele já morava em Paris, já era casado, tinha um pouco mais de 50 anos, começou então a estudar esses fenômenos. E Kardec ele tinha um espírito científico. Kardec não era um homem ligado a religiões, ele era um homem sábio, ligado à ciência, ligado à filosofia. E ele queria compreender o que estava por trás desses fenômenos, já que eles não tinham uma explicação racional dentro das leis até então conhecidas. Esse é o ponto da doutrina. E Kardec começou a estudar e ele viu que houve ali uma descoberta que marcaria para sempre o início da doutrina. Qual que foi essa descoberta? A existência de espíritos. Esse foi o primeiro grande fato, o primeiro grande descobrimento desse momento inicial desse século XIX. Havia muitas explicações sobre esses fenômenos. Alguns falavam que era magnetismo, outros que era da energia elétrica, outros falavam que tinha músculo na perna que imitava um barulho. Havia várias teorias. Kardec ele estudou todas, desprezou essas teorias e falou que não. O que existem são espíritos. E ele começou então a travar um contato com esses espíritos. Ele foi descobrindo várias coisas, por assim dizer, que não havia nomes. Ele tinha que dar os nomes. Aí ele começou então a criar palavras, por exemplo, mediunidade. É uma palavra que ele criou, Allan Kardec que criou, Então, mediunidade. Essa faculdade que todos nós temos, mas existem algumas pessoas que têm um grau maior. Aí ele criou a palavra médium, aí ele descobriu que os espíritos falavam, então, por meio dos médiuns, falavam conosco, e ele começou a travar então um diálogo, como ele falava, confabular com os espíritos. E ele travou esse diálogo com os espíritos, aí ele viu o quê? Ele estava diante da possibilidade de obter respostas a várias questões que assolam a humanidade, grandes questões. O que nós somos, por que nós estamos aqui, o que nós viemos fazer aqui na Terra, para onde nós iremos, afinal de contas, o que é Deus, qual o papel de Jesus aqui na Terra, várias questões que até hoje, século XXI, ano 2025, milhões, bilhões de pessoas não têm respostas. E Kardec ele viu que estava diante dessa possibilidade, espíritos sábios, ele via que tinha seriedade no discurso, que havia uma sabedoria naquilo que vinha por meio dos médiuns, por meio da psicografia. Então Kardec ele começa a fazer as perguntas e ele resolve publicar essas perguntas, respostas e perguntas. Ele demora em torno de 3 a 4 anos nesse estudo primário, por assim dizer. Ele publica no ano de 1857 o Livro dos Espíritos. Com qual propósito? Ele queria dividir com as pessoas interessadas esse conhecimento que estava retido a algumas pessoas, porque Kardec fazia
reuniões mediúnicas, naquela época, por enquanto, reuniões domésticas, em casas de algumas famílias, ou na própria casa dele. Não existia nada do que nós conhecemos hoje como movimento espírita. Ele publica no dia 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos. E é nessa data que nasce o Espiritismo, que nasce o próprio nome Allan Kardec, porque ele assume esse nome. Ele coloca esse nome, esse pseudônimo dele, porque ele queria que o Espiritismo tivesse dignidade pela força das suas ideias e não pela fama do autor. Kardec já era um escritor conhecido na França, na área ligada ao mundo do que nós chamamos de ensino médio hoje, né? Ele era um homem muito intelectual. Ele tinha livros na área de gramática francesa, na área de ciências. Então ele não colocou o nome de batismo dele. Ele lançou um livro com esse nome desconhecido das pessoas, porque ele queria que a força das ideias penetrasse na sociedade. Então essa é a mensagem da mudança de nome. E esse nome ele teria usado numa outra encarnação no passado, na época dos druidos, um pouco antes do Cristo. E, afinal de contas, o que é o Espiritismo? Como Kardec tratou o Espiritismo, né? Vamos falar hoje do que é o movimento espírita, mas o que é o Espiritismo? Não é algo fácil de falar. O Espiritismo, como todo estudo mais aprofundado, não tem uma definição exata. Então, Kardec ele publicou um livro que é o Espiritismo, em 1859, e lá ele trouxe duas definições. Uma delas é a seguinte: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Então, lembram que a doutrina ela surge da observação. Kardec ele ouviu, como ele falaria mais tarde, milhares de espíritos para compor a doutrina espírita, né? Freud ouviria depois, no final do século XIX, milhares de pessoas para compor a psicanálise. Dizem que ninguém ouviu tanta pessoa quanto Freud. E eu estendo isso a Kardec. Penso que ninguém ouviu tanto espírito quanto Allan Kardec para formar. Então ele observava para criar. E a doutrina filosófica enquanto um sistema de princípios, de valores sobre um assunto. E logo depois ele traz um conceito bem preciso. Ele diz assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Ele parte da definição do Espiritismo a partir do espírito propriamente dito, enquanto morador do plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Não é analisado o Espiritismo da nossa visão material do plano corpóreo, e sim do plano incorpóreo. É assim que ele apresenta a doutrina. Então é uma ciência e é uma doutrina. Mas afinal, o Espiritismo é uma religião? Hoje nós falamos Espiritismo é uma ciência, religião e filosofia. Kardec não tratou o Espiritismo como religião, mas tem um motivo. Kardec, como nós falamos agora há pouco, ele teve que inventar palavras novas para um conhecimento novo. Os fatos sempre existiram, porque eles pertencem à natureza. Desde quando o homem é homem, os fatos mediúnicos sempre existiram. Mas a maneira de vê-los, de enxergá-los, foi uma maneira muito própria de Allan Kardec. Por isso ele criou o Espiritismo. Ele não queria que o Espiritismo se misturasse com o conceito de religião vigente à época e que vigora até hoje. Penso que para todos nós religião é algo assim que exige um templo específico, pessoas que têm uma certa, que são expoentes, como sacerdotes, que têm vestimentas diferentes, que têm seus rituais, que têm seus dogmas. Tudo isso forma uma religião. É algo muito rígido. E o Espiritismo, por natureza, ele é progressivo. Ele não é progressista. Progressista é um conceito da política. Ele é progressivo. À medida que nós vamos evoluindo, vamos adquirindo novos conhecimentos, nós teremos uma revelação mais precisa. Isso é o Espiritismo. Então não tem como colocar o Espiritismo dentro de uma caixa fechada. Ele vai progredindo. Então ele não foi tratado como religião. Porém, o Espiritismo é uma religião. Mas no sentido, como vão dizer os espíritos mais tarde, cósmico universal. Uma religião verdadeira que nos conecta ao Criador. O verbo, religar, de onde decorre religião, diz isso. Então o Espiritismo ele é tratado por espíritos depois de Kardec, principalmente pelo Espírito Emmanuel, como esse lado religioso, mais da religião pura propriamente dita, do nosso contato com o Criador. Joana de Ângeles tem uma frase que ela diz assim: já te deste conta de que és herdeiro de Deus? Ela pergunta.
Eu acho que essa frase resume o sentido religioso do Espiritismo. Nós somos herdeiros de Deus. Todo ser humano é herdeiro de Deus. Então o Espiritismo tem esse propósito de nos trazer isso. Então o Espiritismo é doutrina filosófica, é ciência e é também uma religião, mas religião no sentido amplo, universal da palavra. Mas, além disso, o Espiritismo ele assume uma nova configuração. Isso acontece a partir do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec ele publica o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. São duas obras monumentais, 1857 e 1861. Em 1864, Kardec faz a grande ligação do Espiritismo com o Evangelho de Jesus. Mas não é só isso. Ali ele apresenta o Espiritismo como uma revelação divina. Então o Espiritismo assume um novo caráter. Tem até lá o caráter da revelação espírita, que é algo que não é só uma religião, ou só uma ciência, ou só uma doutrina filosófica. É também uma revelação de Deus à humanidade, que foi materializada por meio dos esforços de Allan Kardec, depois continuada por outros autores sérios e por outros espíritos também. Mas Kardec ele nunca se colocou como sendo o autor do Espiritismo, nunca. Mas apenas como uma pessoa que estudou e publicou as obras e acabou então promovendo essa doutrina. Mas ela é obra dos espíritos. Kardec sempre deixou isso muito claro. Então Deus, segundo Allan Kardec, ele deu aos homens 3 grandes revelações. A primeira, na figura dos 10 mandamentos, na essência dos 10 mandamentos, ali no povo judeu. 1400 anos depois, o Evangelho de Jesus, a segunda grande revelação. E depois o Espiritismo no século XIX. E o Espiritismo ele vai ser apresentado como continuação do Evangelho. E mais, como o próprio Evangelho, porém renovado para a linguagem do século XIX. Durante 18 séculos teve o domínio da Igreja Católica, a maneira de como ela viu o Evangelho, mas estava aqui um pouco desatualizada. Aí veio a Revolução Científica no século XVI, veio a Revolução Francesa, aqueles ideais de enobrecimento do homem, o Iluminismo, até chegar no século XIX. E havia necessidade de trazer o pensamento do Cristo para a linguagem já mais racional. O Espiritismo teve esse papel de atualizar o pensamento do Cristo. Então, dentro dessa ótica de ideias, diz Allan Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ao contrário do que muitos pensam, o Espiritismo ele vai dar execução à lei cristã. A lei cristã, a verdadeira lei cristã. Aqui está ali nos Evangelhos, a verdadeira. E diz mais ainda, o Espiritismo desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Jesus usava de uma linguagem muito alegórica porque era a linguagem predominante na época. Os antigos tinham essa linguagem, a própria mitologia grega, ela se funda numa linguagem extremamente alegórica. A filosofia surge para contrapor a mitologia grega. Então Jesus usava de acordo com aquela época. Então o Espiritismo veio para projetar luz nesse conhecimento. E uma luz muito, muito intensa. Não existe mais mistérios, nada oculto para o Espiritismo. Se nós não compreendemos algo, não conhecemos, é porque nós não temos preparo e nem evolução espiritual. Mas não existe mais palavra mistérios, isso é oculto ao homem, acabou. Kardec colocou a mediunidade mesmo em praça pública, para todos. Até hoje a mediunidade é algo muito incompreendido, inclusive dentro do movimento espírita. Só que Kardec colocou lá em praça pública, para qualquer pessoa estudar e compreender tudo isso. E ele diz a frase que eu mais gosto, ele diz assim, o Espiritismo é, pois, obra do Cristo. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então o Espiritismo ele é eminentemente cristão, ele desenvolve, ele completa, ele explica, ele nos traz a essência do conhecimento cristão propriamente dito, como foi legado por Jesus. Então esse é o papel da doutrina espírita. E Kardec, então, ele inicia o movimento espírita, ele vai codificar, ele vai organizar esse conhecimento, que ele chama de espiritismo, mas ele quer algo a mais. Ele não fica só na publicação de livros, ele começa o quê? A difundir esse conhecimento. Então, guardem essa palavra, difundir, é uma palavra muito presente no que já nós vamos definir o que é o movimento espírita. Ele diz assim, 2 elementos há de concorrer para o progresso do Espiritismo. O estabelecimento teórico da doutrina
e os meios de a popularizar. Aqui já começamos a ver uma noção de movimento espírita. Ele mesmo já fez esse estabelecimento teórico da doutrina nas obras que ele publicou, o Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o livro A Gênese, outras obras que ele publicou, a própria Revista Espírita. Então, ele já estabeleceu. Embora o Espiritismo propriamente dito ali, as bases estão no Livro dos Espíritos. Ele começa com um pouco mais de 500 questões, depois ele termina a última edição com 1019 questões. Mas a base está ali. Os outros livros vão desenvolvendo. A obra que veio por Chico Xavier, por exemplo, desenvolve o Evangelho, basicamente o Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro dessa ótica aqui, ele vai fundar no ano de 1858 a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então ele sai da esfera doméstica, das reuniões mediúnicas e abre então uma sociedade, ele funda uma sociedade com outras pessoas e aí ele vai transferir esse trabalho mediúnico de diálogo com os espíritos para a sede da sociedade. Ela ocupou alguns prédios lá em Paris, até o último prédio dela que está lá até hoje. Não pertence mais ao espiritismo, mas enfim, ele existe ainda. Logo então, um ano depois do Livro dos Espíritos, já teve a preocupação de fundar uma sociedade para divulgar o conhecimento espírita. A partir de 1860, Kardec começa a ter a seguinte preocupação: o espiritismo não pode ficar só em Paris. Ali estava só em Paris. Então ele tinha que partir para outras cidades, dentro do que era possível. Né? Século XIX, com as limitações, não havia ainda a internet, redes sociais, não havia nada, né? Era só isso. Então ele começou a fazer o que viria a se chamar as grandes viagens de Allan Kardec. Ele começa em 1860, ele fez em torno de 4 grandes viagens, ele percorre boa parte do interior da França, ele vai para Lyon, onde ele nasceu, por exemplo, vai para Bordeaux, aquela região de vinhos hoje, ele vai para a Bélgica, que é na fronteira com a França, e ele começa a difundir. Então Kardec ele teve esses dois atributos, esses dois papéis muito significativos. Ele foi quem organizou o conhecimento espírita e foi o iniciador do movimento espírita nas viagens que ele fez solitariamente, pelo menos solitário do ponto de vista de nós encarnados, né? Porém, muito amparado pela alta espiritualidade. E sozinho ele codificou e sozinho ele começou o movimento espírita propriamente dito. E Kardec, então, acaba desencarnando no ano de 1869. Trabalhou intensamente durante todo esse período. Ele desencarnou precocemente, ele não tinha nem completado 65 anos de idade, lá em Paris, em razão de um AVC. E, em razão disso, houve ali novos rumos do movimento espírita francês. Acabou havendo alguns desvios desse movimento espírita, por algumas pessoas ali que estavam à frente da Société, né, a Sociedade Espírita Parisiense de Estudos Espíritas, e o espiritismo acabou entrando em decadência, o movimento espírita. O movimento espírita, vamos separar agora o que é o espiritismo enquanto um conjunto de conhecimento sólido, já estruturado, do movimento espírita, que é feito por homens, então tem problemas e tem defeitos também, tá? Mas houve uma decadência, a partir dos anos, houve uma decadência até para quase o desaparecimento do movimento espírita francês. Mas ao lado desses desvios, houve o quê? Continuadores do conhecimento espírita lá na França. Nós colocamos aqui Léon Denis, todos franceses, Gabriel Delane, Camille Flammarion e outros também. Publicaram vários livros que hoje a FEB, a nossa federação, publica em língua portuguesa. Então eles, de certa maneira, continuaram ali o conhecimento espírita. Agora vamos fazer uma viagem, né? Vamos sair de Paris e vir para o Brasil. Como que se inicia o movimento espírita aqui no Brasil? Nós sabemos que hoje nós somos o país onde tem o maior número de espíritas. Outros países também têm, vamos ver isso, mas o espiritismo ele acaba se desenvolvendo com muita pujança aqui no Brasil. Penso que Kardec jamais imaginaria isso em vida encarnado, penso eu. Né? Mas acabou trazendo muitos frutos. Qual que é o início aqui do nosso movimento espírita? Lá já estava decadente na França e aqui então. Lembrando também que o próprio cristianismo esteve decadente lá na Judéia, onde Jesus morou, e na verdade, né, o judaísmo da época estrangulou o cristianismo. A verdade é essa. A Casa do Caminho ainda, onde Pedro havia fundado, junto com os apóstolos, teve a sua importância, mas ela desapareceu. Se não fosse mesmo a igreja, se não fosse Paulo ter, né, difundido ali e depois chegado em Roma, talvez nem teríamos o cristianismo como nós conhecemos, talvez.
Aqui em 1865, ou seja, Kardec estava encarnado ainda, e foi no ano que ele publicou O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Neste ano tem registro dos primeiros estudos espíritas iniciais aqui no Brasil, ainda por meio do idioma francês, não havia tradução da obra ainda. Então só quem tinha acesso ao idioma francês, que teve acesso a esse conhecimento. Lembrando que a França exercia uma influência cultural muito grande naquela época no mundo. Até hoje ela exerce, mas não como já foi no passado. Então as pessoas falavam francês com muita frequência ao invés do inglês, em razão da França. Então, esse é o ano inicial. Aí teve esse acontecimento muito importante, que foi em 1875. O que aconteceu? A primeira tradução para a língua portuguesa do Livro dos Espíritos por Joaquim Carlos Travassos. Então, a partir desse ano, há uma mudança de rumos bastante significativa aqui no Brasil. E, finalmente, esse fato, em 1884, a fundação da Federação Espírita Brasileira. A nossa federação, que está até hoje, desenvolve um bom trabalho, também teve vários problemas, não vem ao caso agora, desvios também no começo por algumas pessoas, assim como aconteceu lá na França, onde tem seres humanos, isso pode acontecer. Kardec, ele nos deixou um legado muito importante, mas que passa despercebido por muitos espíritas. Ele diz lá na introdução do Livro dos Espíritos que o Espiritismo requer, basicamente, 2 comportamentos: estudo continuado e com seriedade. Logo na introdução da obra ele já fala isso. Mas quem não se apega a esses princípios pode se desviar, porque vai para outros caminhos. E Kardec, ele era muito racional nesse sentido. Então é estudo continuado da obra e com seriedade. É assim que nós vamos nos colocando frente a frente com o conhecimento espírita, vamos aprimorando, vamos absorvendo o conhecimento espírita. E isso Kardec então deixou para nós. Então fundou a federação, e é curioso, alguns falam, né? Ela teve esse nome desde sempre, federação, só que não tinham que federar, porque não existiam outras federações. Aí costuma-se dizer que a própria espiritualidade já previu essa denominação da federação. Ela é mencionada naquele país, naquele livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, como sendo realmente um projeto da espiritualidade. E nesse momento, nesse final do século XIX, começo do século XX, no Brasil, nós tivemos grandes nomes aqui, só para lembrarmos de alguns. Augusto Elias da Silva, fundador da fundação da Federação Espírita, ele era um português, mas morava no Brasil há muitos anos. O Dr. Bezerra de Menezes, todo mundo conhece, que foi presidente da Federação até a sua desencarnação. No ano de 1900 ele desencarnou. Eurípides Barçanufo, em Minas Gerais, um grande médium. O Carvalho Schutel, muito famoso. São espíritas muito antigos. Lins de Vasconcelos, aqui no Paraná, principalmente, ele foi um dos grandes colaboradores da nossa federação. A nossa é fundada em 1902, a do Paraná, né? Então são grandes nomes. E esse é outro acontecimento. Em 1932, início da obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, com o livro Parnaso de Além Túmulo. Então, temos que atribuir assim uma grande importância, uma grande reverência à obra que veio por meio do médium Chico Xavier. Foi certamente um dos grandes momentos do nosso movimento espírita. E até hoje as obras nos influenciam grandemente. A Federação Espírita, na época, até quem presidia a federação, aquele Guion Ribeiro, que fez as traduções para a língua portuguesa, depois, mais tarde. E o Guion que foi visitar o Chico, e ele que trouxe as obras do Chico para a federação. Então houve esse momento aqui, realmente é muito importante. Chico teve uma vida de psicografia muito rica, foram mais de 400 obras realmente monumentais, como o próprio Nosso Lar, que foi eleita a obra mais importante que veio pela literatura espírita do século XX, e muitas outras também. Em 1949, o que acontece? O Pacto Áureo. Houve um congresso espírita no Rio de Janeiro, então várias lideranças do movimento espírita se reuniram lá e decidiram levar uma ideia de federalizar o movimento espírita, de organizar o movimento espírita. Ele era muito esparso até então. Havia federação, mas alguns estados não tinham suas federações, havia centros espíritas, mas não havia uma linha de organização. E então esse Pacto Áureo decidiu-se que haveria uma necessidade de viajar pelo Brasil
para levar o conhecimento da federação, essa ideia de federalizar o movimento espírita. E isso, vocês observem que o nosso movimento ele é relativamente recente. Ele está ainda se estruturando. Nós temos pouco mais de 160 anos. Então temos muito ainda pela frente. Então esse também é um marco aqui no nosso movimento espírita. Então, visto tudo isso, nós podemos finalmente trazer um conceito do que realmente é o movimento espírita. Então, eu trouxe alguns aqui para nós nos basearmos. Então, o movimento espírita é o conjunto de atividades desenvolvidas organizadamente pelos espíritas para pôr em prática a doutrina espírita através de instituições, como esta, por exemplo, encontros fraternos, congressos, palestras, edição de livros, etc. e etc. Então, tudo que nós fazemos de forma organizada para difundir a doutrina e praticá-la, isso é movimento espírita. Tem mais uma outra aqui definição que nós trouxemos. É um conjunto organizado das atividades que várias organizações realizam em prol não apenas da difusão dos princípios doutrinários espíritas, mas também das ações direcionadas à vivência desses postulados com vistas ao progresso da humanidade. Um dos propósitos do Espiritismo é contribuir para com o progresso da humanidade por meio da nossa própria transformação moral. Então, nós vamos contribuindo dessa maneira. Então, o Espiritismo tem uma vocação muito grande, muito valorosa, que é participar desse progresso da humanidade. Deus conta conosco, Jesus conta conosco para isso. E qual que é a estrutura organizacional do movimento espírita hoje? Nós fizemos uma pirâmide invertida que vocês vão entender aonde nós queremos chegar aqui. Então, lá na parte principal, tem o movimento espírita internacional. E tem esse conselho, o Conselho Espírita Internacional. E ele foi criado em 1992. Então, ele é muito recente. E ele ainda tem uma atuação muito discreta. Ele faz um congresso, acho que é a cada 2 anos. Se eu não me engano, esse ano é no Uruguai. O Congresso Mundial Espírita. São 21 países que compõem, o Brasil inclusive, e outros países também onde tem movimento espírita. Alguns compõem, outros não. Nós sabemos que muitos espíritas aqui eram espíritas e acabaram emigrando para outro país. E lá formaram também grupos espíritas, e muitos são formados por brasileiros. Muitos, embora em outros países. Mas ele ainda, eu acho que ele é bem discreto, ainda ele tem um longo caminho e trabalho ainda pela frente. Aqui no Brasil, então, a Federação Espírita Brasileira, falamos um pouco já dela, a FEB, que faz um grande trabalho, principalmente na questão dos livros. Os grandes livros, as grandes obras foram editadas pela FEB aqui no Brasil. E aqui no Movimento Espírita Estadual, no Paraná, temos a Federação Espírita do Paraná, a FEP, as Uniões Regionais Espíritas, que são conjuntos de cidades, aqui é a 16ª URI, por exemplo, e tem os Conselhos Regionais Espíritas, que reúnem as casas espíritas de um só município. Então essa é a estrutura aqui que nós temos. Aí temos o Centro Espírita propriamente dito, e temos aí o Trabalhador Espírita. Então essa é a organização do nosso movimento espírita. Lembrando que o que existe entre as federativas é uma ação orientadora, não é uma ação, não impõe nada, porque o Espiritismo não é uma religião tradicional, ele é uma religião de livre pensamento. Então o que vem das federativas tem esse caráter de orientar, de propor, de aconselhar, mas jamais de impor. Cada casa espírita tem a sua liberdade de escolha. É claro que se houver desvios muito grandes, se a casa for federada, ela pode ser excluída da federação, mas ela vai atuar por conta própria. Nem todas as casas são federadas. Algumas são, outras não. O Espiritismo é de livre interpretação. Qualquer pessoa pode abrir uma casa espírita e colocar lá Centro Espírita. A lei permite. Não há uma obrigatoriedade de seguir o que dizem as federações. Mas, na minha opinião, o movimento mais organizado no sentido de trazer bons princípios está dentro do mundo federativo, na minha percepção de movimento espírita. É que vocês podem ver outros centros que vão ter práticas diferentes. Eu, quando eu era só frequentava como no começo da minha curiosidade pelo Espiritismo, eu ia a algumas casas, mas eu via algumas práticas diferentes, e eu não entendi o porquê.
Aí eu vim a saber depois que essas casas não eram casas federadas, que não tinham também essa obrigação de seguir, né, as orientações, então tinha práticas distintas. Então cabe a cada um, pelo seu livre-arbítrio, pela sua capacidade de interpretar se aquilo realmente vai refletir ou não os princípios de Allan Kardec. Entendeu? Cada um de vocês. Tem muitas casas que não são, algumas, não que por ser federado que a casa não vá. Aqui a casa não é ainda federada, por exemplo, né? Aqui o Lusita não é, mas nós vemos aqui o Lusita seguindo todos os postulados de Allan Kardec. Não é porque ela não é federada que não vai seguir, não é isso que eu quero dizer, mas tem casas que não seguem e tem outras que seguem, mas às vezes com algumas divergências de alguns costumes diferentes. Daí cabe a cada um de vocês interpretarem. Não existe algo para falar de forma absoluta. Aquela casa, ela é espírita. E mesmo porque muitas outras religiões, outros segmentos religiosos se apropriaram da palavra espírita, espiritismo, e rotularam as suas práticas como tais, e não são. Espiritismo é um só, aquele que nasceu lá em 1857 por meio de Allan Kardec. Até kardecismo é uma palavra que não reflete o que diz o que é o espiritismo, porque não existe kardecismo propriamente dito, existe espiritismo, é um só, não tem outro. Não existe outro. Tudo que foge disso são outras denominações, outros segmentos. Então tome cuidado hoje, principalmente na internet, nas redes sociais. Tem muitos aí influencers espíritas, mas o que eles difundem é tudo, menos o espiritismo. Mas isso cabe a cada um interpretar na sua liberdade de interpretação disso tudo. Então esse é o nosso movimento espírita estruturado aqui, que nós temos hoje. Vamos desdobrar um pouco o conceito de centro espírita, que é muito importante para todos nós, né? Então eu trouxe algumas definições aqui. Diz lá, é um hospital-escola para os que sofrem. O centro espírita é um templo de recolhimento e oração, onde se estabelecem, se fixam e por onde transitam as forças da comunhão entre o homem e Deus. A própria Terra é um hospital-escola. Então o centro espírita vai traduzir isso. Então aqui é um hospital para os que estão realmente doentes do espírito, doente no sentido amplo da expressão. E é uma escola de aprendizado aqui, e onde transitam as forças de comunhão entre o homem e Deus. Então nós temos esse propósito dentro de um centro espírita. Além disso, essa é da dona Sueli Caldas Schubert. O centro espírita não é a casa, o espaço físico somente, onde ele se abriga, mas sim o labor que ali se desenvolve, o ambiente que se cultiva e preserva, a organização intemporal que o orienta e o assessora, os objetivos e finalidades que norteiam, o ideal e o sentimento com que o conduzem. Então não é só que nós enxergamos com os nossos olhos, pelo contrário. A dimensão espiritual de um centro espírita ela é muito maior e muito mais significativa do que aquilo que nós vemos com os nossos olhos. E não é só isso, é o labor que se desenvolve, é aquilo que nós temos que ser movidos, nós trabalhadores, por idealismo. Se nós não tivermos idealismo, nós não vamos participar do movimento espírita, nós saímos dele. Isso é muito comum, muitas pessoas saem, não voltam mais, porque falta entender o que ela está fazendo aqui. Por que eu vou ao Lusita nas terças às 19 horas? Por que eu vou ao Nosso Lar, no meu caso, aos domingos às 10 horas? Eu tenho que saber que eu estou dentro de uma proposta maior. Eu vou lá para contribuir com os trabalhos, para que eu aprenda também, para que eu contribua com o progresso da humanidade. Esses sentimentos têm que estar presentes. E é isso que forma realmente um centro espírita verdadeiro. É que nós não enxergamos com os olhos físicos, mas nós fazemos. É uma edificação espiritual cujas bases devem estar fincadas na rocha da espiritualidade, de onde nascem as legítimas realizações para o engrandecimento moral das criaturas humanas. Todas as obras aqui que se encontram no nosso plano corpóreo têm a sua planificação no plano espiritual, pode ter certeza. É claro que o plano espiritual vai usar as pessoas que se esforçam, que estão dentro de uma ótica de trabalho de desinteresse, de trabalho desinteressado. Indo lá para o livro Missionários da Luz, por exemplo, o terceiro livro do André Luiz, livro realmente extraordinário. E por que ele é tão bom esse livro? Porque lá são narradas várias circunstâncias que são os bastidores do que acontece numa casa espírita.
durante uma palestra espírita, durante, por exemplo, a reunião mediúnica, durante o momento dos passes, o que acontece a partir do ângulo espiritual. E é por essa obra que nós vamos entender que nós somos mero assim, né? Porque a palavra nos diminui, mas não quer que nós sejamos diminuídos, mas nós somos colaboradores da espiritualidade. É por meio dessa obra, pelo menos a minha, ela impactou nesse sentido. Na hora do passe, por exemplo, vamos ver a obra dizendo que os espíritos mais destacados, mais adiantados moralmente, que são os que trabalham no passe. Por quê? Porque os passes são uma doação de fluidos, e os fluidos dependem, eles são profundamente influenciados pela nossa moralidade, pela nossa auto-evangelização. Quanto mais nós progredirmos, mais nós vamos produzir fluidos de alta qualidade. Consequentemente, quem está no passe, que é um trabalho de fluido, os espíritos, são os mais destacados em termos evolutivos. Reparem isso. Quem faz a magnetização da água lá na colônia Nosso Lar? São os que habitam lá o Ministério da União Divina. Reparem essa sutileza. Mas por quê? Porque o Ministério da União Divina, como fala, é onde estão os espíritos mais destacados da colônia Nosso Lar. Eles que fazem a magnetização da água. Está lá na obra. São sutilezas. Então nós que estamos no trabalho do passe, temos que também demonstrar minimamente estarmos à altura desse trabalho. De que maneira? Nos esforçando para a prática do bem, para sermos pessoas melhores, para limparmos a nossa consciência, nos prepararmos para ofertarmos os melhores fluidos, embora sejam eles uma colaboração com os fluidos espirituais propriamente ditos. Núcleos de estudo, de fraternidade, de oração, de trabalho, praticados dentro dos princípios espíritas. Aqui nós estudamos, temos o ESD, né, estudo sistematizado da doutrina espírita, temos palestras, fraternidade, nos tratamos assim. O centro espírita, ele é o que um dia será a humanidade toda. Na verdade é isso. Aqui nós começamos, é uma escola, nos tratamos bem, nos abraçamos, fazemos um trabalho, queremos dar qualidade a esse trabalho. Joana de Ângeles criou um verbo interessante, ela diz assim: precisamos espiritizar o centro espírita. Não fala espiritualizar, espiritizar, que é colocar o centro nos padrões espíritas, propriamente dito. Espiritismo, né, com seus conceitos, com seus postulados. Escolas de formação espiritual e moral, que trabalham à luz da doutrina espírita. Tem um livro que eu tirei essas definições, é uma apostila da própria FEB, que é Orientação ao Centro Espírita. E dá para baixar de graça em PDF. Essas definições são todas de lá. Postos de atendimento fraternal para todos os que os buscam com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. E esse atendimento é para encarnados ou desencarnados, para todos que buscam uma orientação à luz da doutrina, como nós fazemos por meio do chamado atendimento fraterno, que é uma conversa. Esclarecimento da própria doutrina, uma ajuda material, em alguns casos, tem centros que têm um trabalho de assistência social. Ou ajuda no sentido também espiritual. E uma consolação para os problemas que a pessoa vivencia. Muitas pessoas chegam à doutrina em busca de uma consolação, porque ela vivencia uma situação de sofrimento e ela quer buscar uma compreensão, uma consolação. Por que ela sofre? Por que ela perdeu um parente querido? Por que alguém passa por uma doença grave, seja ela ou seja um parente querido? Enfim, a pessoa busca compreender uma circunstância que outras religiões ou outros conhecimentos filosóficos não foram suficientes para explicar. E o Espiritismo tem essas respostas para a pessoa. Casas onde crianças, jovens, adultos e idosos têm oportunidade de conviver, estudar e trabalhar, unindo a família sob a orientação do Espiritismo. E tem mais ainda, não é só isso. Núcleos que se caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, pela prática da caridade e pela total ausência de imagens, símbolos, rituais ou outras quaisquer manifestações exteriores. Algumas casas antigas ainda têm alguns retratos. Eu vejo lá do Chico Xavier, Kardec, Dr. Bezerra de Menezes, um do lado do outro, assim. Mas são resquícios provavelmente essa pessoa passou por outras religiões e ela traz esse resquício da necessidade de imagens, pequenos altares que lembram a Igreja Católica. Mas é difícil, eu não falo num tom de crítica, é uma constatação.
É difícil ficar muitos séculos em uma religião e já o espiritismo, ele é mais, ele é racional, ele é mais duro no bom sentido, porque acabou, nós não temos cerimônias, não temos casamento, não temos batismo, não temos nada disso. Isso assusta uma pessoa que vem de outra religião. As pessoas já me perguntaram, mas como assim não tem casamento? Não, tem um casamento como união espiritual, mas não como cerimônia, não tem. Né? As pessoas ficam chocadas em saber disso. Batismo, então, nem pensar, porque não precisa mais. Né? Jesus ele foi batizado por uma questão de tradição, mas ele nunca batizou ninguém, por exemplo. É só um costume daquela época. E lembrando que, como disse Jesus, Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. E isso Kardec vai reproduzir lá na lei de adoração, que é a primeira lei estudada no Livro dos Espíritos. Não precisamos mais de manifestações de nos ajoelharmos, de nos levantarmos, de nos purificarmos, de não comer tal alimento, vou ficar purificado. Não. Para o Espiritismo, a purificação se dá por nosso comportamento. Não se dá por roupas diferentes, ou porque eu vou viajar para tal lugar e lá eu vou ter um retiro. Não. E pode contribuir, são mecanismos, mas a purificação se dá por meio da nossa transformação moral à luz do Evangelho. Isso é Espiritismo. Todos nós, trabalhadores, se nós não convertermos a nossa atividade espírita em progresso espiritual, nós vamos ficar aquém do progresso desejado. Seja palestrante, seja presidente do Centro, evangelizador, professor do ESD, médium, dialogador, professor da evangelização, qualquer pessoa que está no movimento espírita, se ela não converte o ensinamento, se ela não está no esforço, ela está ali fracassando no seu trabalho. Eu gosto de lembrar aquela passagem do livro Os Mensageiros, segundo livro do André Luiz. Logo no início é dito assim, eles vão lá no Centro de Mensageiros, que é um departamento que pertence ao Ministério da Comunicação, se não me engano, lá do nosso lar, e onde é uma escola de preparação de futuros trabalhadores em muitas searas religiosas, não só do Espiritismo. E ele diz assim, o Espírito, falando com André Luiz, são preparados muitos mensageiros, aí o título da obra, muitos mensageiros muito preparados para trabalhar nos vários setores de progresso humano. Mas aí coloca, a maioria fracassa ruidosamente. Podia só fracassar, mas fracassa com ruído, ruidosamente. Tá lá, a maioria fracassa. Aí vai começar, depois ali no próprio livro, vários espíritos fracassados. Eu gosto muito dessa obra porque essa obra ela vai nos dar uma dimensão do que é o trabalho espírita. Muitas vezes ele é colocado em segundo plano na vida das pessoas, na vida dos espíritos. Ele é colocado como algo que eu tenho que me desincumbir e algo secundário. Mas ali vamos ver que, na verdade, ele está no centro das nossas vidas. Os espíritos fracassados ali, eles tiveram, muitos deles, bons casamentos, boas profissões, uma vida regular. Mas eles foram... eles reingressaram no plano espiritual como espíritos fracassados. Isso que são sutilezas da obra, que às vezes passam despercebidas na obra. O próprio André Luiz, ele era uma pessoa normal, um bom marido, um bom esposo, um bom pai, um bom profissional da medicina, ele não tinha nenhum problema. Só que ele não soube converter isso em conquistas espirituais, embora ele fosse católico. Mas ele vai dizer isso, ele vai dizer depois lá, quando ele foi resgatado, que ele não esperava que a vida religiosa tinha uma grande relevância para a vida pessoal. Ele vai dizer mais ou menos isso. Nós colocamos em segundo plano. Não é, claro, viver uma vida monástica, não, o Espiritismo, longe disso, o Espiritismo é movimento, lei do trabalho. Mas é darmos importância para o trabalho que nós desenvolvemos dentro da seara. Recantos de paz construtiva. E, finalmente, são as unidades fundamentais do movimento espírita. Então, isso é um centro espírita propriamente dito. As nossas federações, elas trazem as áreas que um centro pode ter. É claro que é só um projeto orientativo, não é impositivo, mas que nos dá uma visão do que se desenvolve dentro de uma casa espírita. Então, nós temos o administrativo institucional, na parte aqui, claro, dos encarnados, presidente, conselho, unificação e expansão do movimento espírita, quando as casas dialogam entre si.
Atendimento espiritual, que se dá por meio do passe, por exemplo, por meio do atendimento fraterno, por meio de palestras. Estudo do Espiritismo, o ESD principalmente, inclusive o ESD é a grande porta de entrada dos trabalhadores espíritas. Toda casa tem que investir maciçamente no ESD. Maciçamente. O ESD tem que ter bons professores, preparados, qualificados, motivados, altamente motivados, porque ele vai transmitir um grande conhecimento. E o professor do ESD, ele é a propaganda viva da doutrina espírita. Ele é. Entendeu? Então, toda casa tem que trabalhar profundamente. Se não trabalhar, nós teremos problemas no futuro com pouca quantidade de trabalhadores do espiritismo. Antigamente, as casas eram formadas por pessoas que eram espíritas, mas eram pessoas que tinham como que eu posso falar, uma vontade de fazer algo de bom, e aí fundavam suas casas, tal, mas hoje em dia passa por uma qualificação, porque as coisas vão mudando, tudo vai evoluindo, como em tudo na vida. A área da mediunidade, né, das nossas reuniões mediúnicas, hoje nossas reuniões são voltadas para o socorro espiritual. Kardec, ele fazia reuniões com o objetivo de estruturar o conhecimento espírita. É um pouco diferente, muito embora ele fazia socorro espiritual também. Mas as reuniões mediúnicas têm, então, essa vocação hoje. Assistência e promoção social espírita, muitas casas têm esse trabalho que é muito relevante, de ajudar os que se encontram, né, em situação de vulnerabilidade econômica, então auxílio com roupas, remédios, por exemplo, alimentos, entre outras coisas. Comunicação social espírita, que é a divulgação do espiritismo, principalmente hoje por meio das redes sociais, por meio da internet e outros meios de comunicação. Que não há como entender hoje, como compreender a divulgação do espiritismo sem redes sociais. Não há como. Temos que ir lá para as redes sociais para divulgar o espiritismo. Isso aí é fundamental. Muitas pessoas não gostam de frequentar centro espírita, porque a expressão centro espírita, para muitas pessoas, ela carrega um significado negativo. Né? Quando eu me tornei espírita, meu pai me falava assim, mas olha com quem você está mexendo. Ele falava, olha com quem você está mexendo. Eu falei, se o senhor soubesse. Então é muito pior do que o senhor imagina. Mas as pessoas têm uma visão totalmente equivocada do que é o centro. Mas as pessoas gostam do espiritismo, mas por meio de mensagem, por meio discretamente, ninguém pode saber que ela está interessada. E eu vejo as redes sociais para alcançar essas pessoas, os chamados simpatizantes da doutrina espírita. Porque eles gostam, eles querem uma mensagem. E é muito válido também. Então a comunicação social é muito importante. A área da família está se estruturando também. Lá no nosso lar tem um grupo da família que é aos domingos, de manhã. Tem esse foco na família. A área da infância e juventude, que é bem estruturada já há muito tempo no nosso movimento. Até onde eu li, parece que a FEB, ela organizou em 1914 a infância e juventude, é bem antiga. E a mais recente de todas é a parte da arte. Foi criada, eu acho, no final do ano passado, que é o departamento da música, né? Aqui a música do Luzita já está bem desenvolvida, né? Tem vários aqui, né? Vários músicos, né? A parte não só música, teatro, música, tudo que representa a arte em favor da divulgação. Então são 10 áreas, que é uma proposta bem desafiadora. Dificilmente um centro espírita vai ter todas essas atividades estruturadas. O nosso lar, que é o mais antigo aqui em Londrina, e o maior também, está muito longe de todo esse projeto aqui. Mas eu acho interessante, não só porque vem das federações, eu analiso assim, na minha percepção, eu acho muito interessante esse projeto da parte administrativa de um centro espírita. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google, nós temos hoje 324 centros no Paraná todo, dos quais 253 são filiados à PEP. E a dimensão espiritual do centro espírita, eu trouxe essa parte que é muito importante para todos nós. Nós falamos aqui que temos todo esse trabalho, desenvolvemos aqui várias áreas, né? A área da mediunidade, a área do estudo, a área da família, mas existe a equipe espiritual. E é fundamental que nós tenhamos essa consciência. E isso se dá de maneira muito intuitiva. Nós não temos um contato ostensivo com a equipe espiritual. Isso pode acontecer, mas em raros casos. Ela pode orientar por meio das reuniões mediúnicas, mas isso não é normal. Mas ela atua de maneira muito discreta. A espiritualidade é muito discreta. A espiritualidade superior é muito discreta. E ela, na verdade, dirige todo esse
o trabalho que se desenvolve de maneira muito mais intensa do que nós imaginamos em princípio. Eu lembro de ter visto, eu tenho um DVD antiquíssimo do Chico, uma reunião mediúnica, e é um DVD, mas é só de voz. Embora seja DVD, não tem imagens, é só voz. Mas o dirigente espiritual, ele falava pelo Chico, ele estava dirigindo ostensivamente a reunião, é muito raro acontecer. É só com o Chico, talvez, de pouquíssimos aí, né? Mas o dirigente, ele estava falando pelo Chico por meio da psicofonia. Ele falava, agora o nosso Chico, ele falando pelo Chico, agora o nosso Chico vai entrar num transe mais aprofundado, porque virá um espírito que vai se comunicar por ele falando pelo Chico. Agora vocês me dão licença que eu vou me retirar, daí ele sair, aí vê outro espírito. Era ostensivamente, isso é muito raro. Isso depende de não só da mediunidade muito disciplinada, mas de uma pureza espiritual, porque é muito difícil. Mas pode acontecer, né? Pode acontecer que existe. Mas a equipe espiritual é um grupo de espíritos, como o nome fala, que vai realmente coordenar os trabalhos desenvolvidos aqui. Nos conhecem, né? Leem as obras do André Luiz, vocês vão ver lá, estivemos na casa da médium tal, eles conversando, os espíritos entre eles, hoje ela não está bem para vir, eles sabem tudo, não adianta que sabem mesmo, e eles fazem então a coordenação. Mas daí isso não vem de graça, não é porque uma casa abre, coloca lá uma placa centro espírita, que ela vai ter o apoio da equipe espiritual. Não, não é assim que funciona. Existe o chamado padrão vibratório, que são fluidos. Todas as atividades que são desenvolvidas aqui dependem dos chamados fluidos. Alguns falam energias, mas o nome correto são fluidos, que é o que nós liberamos a partir do nosso perispírito. Então, numa reunião mediúnica é muito importante, na passe é essencial, que é uma doação de fluidos. Nesse momento, com certeza, nós estamos envolvidos em bons fluidos também. Mas, para que isso aconteça, bons fluidos, não vem da equipe espiritual prioritariamente, vem dos trabalhadores encarnados. E não só trabalhadores, tem todos esses qualificativos aqui. Vigilantes, preparados, qualificados e sob orientação das obras básicas. Isso está nas obras espíritas. Cumprindo esse requisito, aí nós vamos nos candidatando para receber apoio da equipe espiritual. É assim que funciona. Joana de Ângeles fala que demora em torno de 10 anos para uma casa onde os seus trabalhadores estão se esforçando para que ela tenha relevância e acabe sendo auxiliada por uma equipe espiritual. Em torno de 10 anos, mas desde a sua fundação até ela receber o auxílio espiritual, em torno de 10 anos. Não que ela não vá receber antes, mas de forma estruturada, diz ela, né, o espírito Joana de Ângeles, em torno de 10 anos. Mas é fundamental que nós tenhamos isso em mente, né? Trabalhadores vigilantes, preparados, né, estudiosos, qualificados nos cursos. Vejo muitos trabalhadores antigos que têm vários cursos que são feitos e não participam mais. Talvez ou por acreditarem que conhecem muito de espiritismo, ou porque já não tem tanta vontade. É um erro. Temos que nos qualificar perenemente. Isso acontece em toda profissão. Qualquer profissão nossa, eu sou do direito. Eu tenho um livro lá que está no plástico e as leis já foram revogadas, por exemplo. Nem li o livro. Tem que se atualizar sempre. Isso é em tudo na vida. E no espiritismo também. Embora seja do século XIX, mas nós temos ainda que nos atualizar sempre. E sob a orientação das obras básicas. Então, isso é fundamental. Aí, cumprindo tudo isso, nós vamos trazer o quê? Qualidade das atividades, que aqui um bom passe, uma boa palestra, um bom ESD, uma boa evangelização, um bom atendimento fraterno, tudo isso. Vamos ter qualidade. A pessoa ela foi ao centro, ela volta renovada. Nossa, eu conversei com tal pessoa, eu fui tão bem atendida. Hoje eu senti no passe algo tão bom. Isso é qualidade do trabalho. Nossa, aquela palestra, aquele palestrante falou aquela frase que era para mim. Ou era para outra pessoa, a gente falar. Aquela pessoa deveria estar aqui para ouvir isso, né? Mas era para mim. Mas isso é uma qualidade do trabalho, quando nós cumprimos, né? E além disso, então tudo isso, as finalidades são atingidas. Então isso que nós temos que ter essa preocupação. E quanto à melhora da humanidade, diz Allan Kardec, se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, melhorando as pessoas.
Daí ele faz uma pergunta, uma indagação. Quem importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno, indulgente para com os seus semelhantes, ou mais humilde e paciente na adversidade? Que adianta crer nos espíritos, no próprio espiritismo, se isso não conduz a uma melhoria? Pessoa benigna, nós não falamos mais hoje de pessoa benigna, indulgente, mas é uma pessoa boa, simples assim. Então, o conhecimento espírita tem que conduzir a isso. Ou mais humilde, mais paciente na adversidade. Estou no espiritismo, aí desencarna uma pessoa querida, aí eu vou ficar desequilibrado emocionalmente, começar a questionar Deus, por exemplo? Não, eu já tenho um conhecimento da desencarnação, tenho um conhecimento, por mais que isso é uma dor muito grande, mas existe já um conhecimento que vai me trazer o quê? Paciência na adversidade. Que elas vão existir, porque aqui é provas e expiações ainda. Uma doença grave na família, paciência na adversidade. Quando o Espiritismo chega em nós nunca mais seremos as mesmas pessoas. Nunca mais. Ele vai provocar uma transformação profunda. Quanto mais nós mergulharmos nas águas límpidas da doutrina, mais nós vamos nos purificando. E ele diz ainda, Kardec, para o objetivo providencial, portanto, que é a melhora da humanidade, é que deve entender todas as sociedades espíritas sérias. São essas que vão cumprindo o seu propósito, as sérias. Grupando todos os que se achem animados dos mesmos sentimentos. O Dr. Bezerra de Menezes tem um texto, um livro, onde ele fala que muitas sociedades espíritas, muitos centros espíritas, já não cumprem o seu propósito. E ele fala assim, eles são tidos como simples clubes de entretenimento. Ele fala, não são mais centros espíritas no sentido espírita propriamente dito. Aí diz o codificador, convidamos, pois, todas as sociedades espíritas a colaborar nessa grande obra. É um convite que ele faz para todos nós. Eu trouxe uma advertência aqui do Herculano Pires no livro O Centro Espírita. Então ele diz assim, se prepare. Ainda bem que vocês estão sentados, porque senão quem tiver, olha Glória, você vai cair. Você vai cair. Deixa comigo. Se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente as suas funções, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Diante de tudo que foi refletido, é uma frase muito verdadeira, na minha opinião. Se nós soubéssemos realmente tudo aquilo que nós dissemos hoje com base na nossa literatura, hoje nós estaríamos revolucionando a Terra, propriamente dita. E o Espiritismo, ele não vai promover só uma transformação ali rasa. O Espiritismo, ele promove uma transformação estruturante. E é estruturante na questão espiritual mais profunda que nós possamos conceber. Ele é estruturante, o Espiritismo. Ele vai estruturar os nossos pensamentos, o nosso modo de agir, o nosso modo de falar, o nosso modo de nos comportarmos. É claro que sempre é um processo, lembrando disso. Um processo. Todo mundo, nós estamos aqui. Somos pessoas melhores hoje do que fomos algum tempo atrás. Seremos melhores no futuro. Vamos cometer alguns equívocos, alguns erros ainda. Mas o importante é que nós tenhamos isso. E quem sabe um dia nós podemos falar que o Herculano Pires já está ultrapassado. Então hoje nós estamos realmente fazendo um processo de revolução do planeta Terra. Porque o espiritismo é tão rico de informações, de postulados, de princípios. E é muito importante que um número grande de pessoas tenha acesso ao espiritismo. E isso cabe a nós, trabalhadores, dentro do movimento espírita, que é, como diz Kardec, popularizar os meios, de popularizar o conhecimento espírita. Então isso é fundamental para todos nós. E uma reflexão final aqui com o espírito Emmanuel. Ele diz assim, Glória, essa, se você não caiu agora, diz assim, bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do crescimento espiritual. Eu posso bem falar espiritismo, eu posso ensinar com acerto a doutrina, eu vou lá, leio os livros e ensino com acerto. E eu creio em Deus, creio em Jesus, creio nos espíritos amigos. Muito importante isso.
Mas isso são fases primárias, elementares. Tem uma outra fase. Imprescindível, né? Ou seja, necessário trabalhar, fazer e sentir com Cristo. Uma outra camada de profundidades dos postulados, né? Trabalhando com Cristo, né? Fazendo e sentir mesmo aquilo que os primeiros cristãos sentiam, aqueles personagens da obra do Espírito Emmanuel, nos romances históricos, por exemplo, o Alcine do Renúncia, né? A Lívia do Há 2000 anos, por exemplo, o Paulo do Paulo Estevam, Estevão de Paulo Estevão, eles sentiam com Cristo propriamente dito esse trabalho. Então todos nós somos trabalhadores mesmo da seara do Cristo, somos trabalhadores da última hora. Nem trouxe hoje porque é uma outra palestra, né? Missão dos Espíritas, aquele texto, Trabalhadores da Última Hora, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai dizer da nossa missão enquanto espíritas encarnados, trabalhadores, que Jesus precisa de nós para levar a mensagem. E, na verdade, ele precisa no sentido assim, que ele vai dar para nós a oportunidade de trabalhar na obra para que, nesse trabalho, nós construamos uma nova pessoa, um novo homem, uma nova pessoa dentro de nós. Então, que fica a mensagem para todos, o convite a todos aqui que se encontram, que ainda não entraram no movimento espírita propriamente dito. O nosso movimento ele é muito carente de trabalhadores. Então, é fundamental que todos que se sintam realmente onde haja uma vontade de participar desse projeto, digamos assim, da melhora da humanidade, como diz Allan Kardec, porque essa é a proposta da doutrina espírita. Quanto mais idealismo nós, trabalhadores, alimentarmos, melhor será o nosso movimento espírita. E a nossa vida também. E nós estamos aqui dentro de uma ideia de deveres, de compromisso com a alta espiritualidade. Hoje o nosso foco foi falar mais da parte nossa, do olhar nós encarnados. Mas quando vamos ver as obras, temos lá o lado de que quem está no movimento está dentro de um processo de acertamento com a providência divina. Na verdade é essa. E o movimento ele é dado como uma oportunidade de nós crescermos para Deus, de nós nos espiritualizarmos, de nós internalizarmos os princípios propriamente ditos dentro de nós. Então que fique esse convite a todos. Muito obrigado mais uma vez, Thaís, pelo convite. Dona Jéssica não está aqui hoje, mas ela também fez o convite, e que todos nós possamos crescer nesse caminho que é o caminho de Deus. Obrigada, Marcelo.